Quando pensamos na Antártida, imaginamos gelo e silêncio. Mas milhões de anos atrás, esse continente era o oposto: verde, úmido e cheio de vida. Há cerca de 90 milhões de anos, o clima da Terra era muito mais quente, sem gelo permanente nos polos. A região era coberta por florestas densas, com árvores gigantes e plantas que criavam um ambiente quase tropical. Durante o verão, o sol brilhava por meses sem se pôr, alimentando uma vegetação vibrante. Coníferas, araucárias e samambaias enormes enchiam o continente. Nesse cenário, criaturas extraordinárias viviam entre as árvores. Dinossauros herbívoros caminhavam por trilhas cobertas de folhas, adaptados à longa escuridão do inverno. Quando o sol desaparecia por semanas, predadores também percorriam essa floresta antiga, alguns desenvolvendo sentidos aguçados para caçar na escuridão. Pequenos mamíferos primitivos se escondiam em tocas, enquanto répteis parecidos com crocodilos habitavam áreas alagadas. A vida ali era diversa e resistente, moldada por ciclos extremos de luz e escuridão que só existiam nas regiões polares. Mas esse paraíso começou a mudar lentamente quando o continente se afastou do restante de Gondwana. Ao se isolar, formou-se ao redor dele uma poderosa corrente marítima fria que circula até hoje. Essa corrente impediu a entrada de calor de outras regiões, iniciando um resfriamento global. A mudança não foi rápida. Levou milhões de anos para que o gelo começasse a dominar a paisagem. As florestas foram desaparecendo. Os animais migraram ou foram extintos. E as primeiras geleiras surgiram. Com o tempo, o gelo avançou até cobrir quase tudo, transformando o antigo paraíso verde em um deserto congelado. Sob quilômetros de gelo, ainda existem montanhas, vales e fósseis que guardam a memória desse mundo esquecido, esperando ser revelados. A história da Antártida mostra o quanto a Terra muda com o tempo. O continente congelado que vemos hoje é apenas o capítulo final de um passado impressionante. Um dia, esse lugar já foi quente, verde e cheio de vida. Entender essa transformação é entender que nosso planeta está sempre em movimento e cheio de histórias ocultas. Você acha que a águia é grande? Então se prepara, porque algumas aves pré-históricas fariam qualquer pássaro moderno parecer um passarinho de bolso. A primeira gigante da nossa lista é Argentavis magnificens, a maior ave voadora que já existiu. Com 7 metros de envergadura, praticamente o tamanho de um pequeno avião, ela sobrevoava a Argentina há 6 milhões de anos. Imagine uma ave tão grande que poderia te carregar como uma mochila. E falando em monstros do céu, temos o Pelagornis sandersi, envergadura de 6 a 7,4 metros e bico cheio de estruturas parecidas com dentes. Ele cortava o ar sobre os oceanos como um verdadeiro avião biológico. Mas nem todas as gigantes voavam. Diretamente de Madagascar, surge o Vorombe titan, a maior ave que já caminhou pela Terra. Com mais de 3 metros de altura e até 800 quilos, esse pássaro-elefante era maior que qualquer avestruz atual. Se ele corresse atrás de você, infelizmente você perderia. Na Austrália reinava o Dromornis stirtoni, também chamado de ave-demônio. Quase 3 metros de altura, cerca de 500 quilos e um bico capaz de esmagar praticamente qualquer coisa. Os cientistas ainda discutem se ele era herbívoro ou carnívoro, e isso deixa tudo mais assustador. E claro, não dá para esquecer das lendárias aves do terror como o Titanis walleri. Esses predadores podiam alcançar 2,5 metros, correr a mais de 60 quilômetros, e tinham um bico gigante curvado para despedaçar presas. Elas eram, literalmente, os velociraptors entre as aves. Da força esmagadora das aves terrestres ao domínio absoluto do céu, essas criaturas gigantes lembram que o mundo pré-histórico foi muito mais épico do que imaginamos. Qual delas você acha que seria a mais assustadora de encontrar? Antes de existirem cidades, livros ou qualquer tecnologia, várias espécies humanas já caminhavam pela Terra. A evolução humana é uma história longa, cheia de ramos e encontros. Não fomos os primeiros. Somos apenas o capítulo mais recente dessa jornada. Os australopitecos viveram entre 4 e 2 milhões de anos atrás.
Tinham postura semi-ereta e misturavam vida nas árvores e no solo. Lucy, um dos fósseis mais famosos, mostrou que caminhar em duas pernas começou muito antes do cérebro grande surgir. Surgido há cerca de 2,4 milhões de anos, o Homo habilis ganhou o apelido de habilidoso por fabricar ferramentas simples de pedra. Seu cérebro era maior que o dos australopitecos, e ele representa o começo da criatividade técnica que marcaria nossa espécie. O Homo erectus foi uma revolução. Dominou o fogo, criou ferramentas mais avançadas e foi o primeiro humano a deixar a África. Viveu por quase 2 milhões de anos, uma das espécies de maior sucesso da pré-história. Sua resistência abriu caminhos para migrações futuras. Os Neandertais surgiram na Europa e no Oriente Médio. Fortes, robustos e inteligentes, criavam ferramentas complexas e enterravam seus mortos. Sobreviveram a eras glaciais extremas. Apesar do mito, não eram brutais. Tinham cultura e empatia. Conhecidos quase só por DNA e poucos ossos, os denisovanos viveram na Ásia. Mesmo misteriosos, deixaram marcas profundas. Povos do Tibete e Oceania carregam genes deles, inclusive adaptações incríveis para respirar em grandes altitudes. O Homo floresiensis, o hobbit, media cerca de 1 metro e vivia na Ilha de Flores. Já o Homo luzonensis ocupou as Filipinas. Mostram que a evolução cria caminhos únicos em ambientes isolados. Eles existiram enquanto nossa espécie já estava no planeta. Há cerca de 300 mil anos, surge o Homo sapiens. Com linguagem sofisticada, arte, imaginação e cooperação, espalhou-se rapidamente pelo mundo. Encontrou neandertais e denisovanos e até cruzou com eles. Não eliminamos a diversidade humana. Ela já era complexa. Mudanças climáticas, competição por recursos e baixa população contribuíram para o desaparecimento de outras espécies humanas. Mas seus genes vivem em nós. Nossa história é uma mistura, não uma linha reta. Cada espécie humana deixou uma conquista. Caminhar em pé, usar ferramentas, dominar o fogo, criar cultura. Somos o resultado de milhões de anos de experimentos da evolução. Para entender o presente, precisamos honrar todas as espécies que vieram antes. O Brasil já foi palco de criaturas tão gigantescas que fariam qualquer filme de monstros parecer modesto, começando pela preguiça gigante Eremotherium, um colosso de quase 6 metros quando erguida sobre as patas traseiras, pesando mais de 5 toneladas e usando garras enormes para derrubar árvores inteiras. Ao lado dela vivia o Protoceon, o lobo pré-histórico brasileiro, ágil, musculoso e muito mais robusto que qualquer lobo moderno. O Protoceon era capaz de perseguir presas enormes em grupo, dominando as planícies brasileiras. Junto dele caminhava o imponente Glyptodon, um tatu blindado do tamanho de um carro pequeno, protegido por um casco duro como pedra e pesando mais de 1.400 quilos. Um verdadeiro tanque ambulante que poucos predadores ousavam enfrentar. Próximo aos rios, as criaturas ficavam ainda mais perigosas e colossais. Nos rios reinava o inacreditável Purosaurus, um jacaré gigantesco de quase 12 metros, dono de uma mordida tão poderosa que podia esmagar ossos como se fossem gravetos. Ele era o terror absoluto do ambiente aquático. Cruzando as planícies, estavam também os gigantescos mastodontes, parentes dos mamutes com mais de 6 toneladas, presas enormes e força suficiente para derrubar árvores com um único empurrão. Esses mastodontes moldavam a paisagem por onde passavam, abrindo caminhos, alterando rios e transformando o ambiente. Mas toda essa megafauna desapareceu há cerca de 12 mil anos, provavelmente devido a mudanças climáticas drásticas após a última glaciação, somadas à chegada dos primeiros humanos, criando um desequilíbrio que selou o destino desses gigantes. Hoje restam fósseis, mistérios e um passado grandioso. O Brasil já foi lar de criaturas tão extraordinárias que, se ainda existissem, muitos nem ousariam colocar o pé para fora de casa. Agora me conta, qual desses monstros pré-históricos brasileiros você teria coragem de encarar ao vivo? A história do Tyrannosaurus Rex não começou com um gigante aterrorizante.
mas com pequenos predadores ágeis que viveram há mais de 170 milhões de anos no Jurássico, muito antes de qualquer tiranossauro se tornar um símbolo absoluto de poder. Esses primeiros ancestrais, como o de Long, eram criaturas surpreendentes, esguios, velozes, cobertos por penas simples, com o tamanho aproximado de um cachorro grande e dentes finos projetados para capturar pequenas presas. Embora modestos, eles já carregavam as primeiras sementes das características que definiriam os futuros tiranossauros, como crânios reforçados e sentidos aguçados. Ao longo de dezenas de milhões de anos, essa linhagem passou por transformações profundas, enquanto sobrevivia a mudanças climáticas, deslocamentos continentais e a constante concorrência com outros predadores maiores, o que a forçou a se adaptar, competir e evoluir. No Cretáceo Médio, surgiram espécies mais avançadas como eotiranos e apalachiosaurus, que mostravam de forma clara o desenvolvimento de traços marcantes, mandíbulas mais poderosas, membros traseiros musculosos, equilíbrio perfeito entre velocidade e estabilidade, e um cérebro mais eficiente, especialmente nas áreas responsáveis pela visão e pelo olfato. Essa evolução gradual preparou o caminho para o grande salto entre 80 e 70 milhões de anos atrás, quando tiranossauros gigantes começaram a dominar as paisagens da América do Norte. Espécies como Albertosaurus, Gorgosaurus e Daspletosaurus já eram predadores de elite, representando um refinamento impressionante na fórmula tiranossaurídea. Crânios massivos com músculos mandibulares extremamente desenvolvidos, dentes incrivelmente resistentes, capazes de esmagar ossos, visão binocular que proporcionava profundidade e precisão no ataque, olfato apurado que detectava carcaças e presas a longas distâncias e corpos tão bem equilibrados que permitiam corridas surpreendentemente rápidas para animais tão grandes. Cada uma dessas espécies era uma etapa de aperfeiçoamento rumo a um predador que se tornaria uma lenda. Finalmente, há cerca de 68 milhões de anos, surgiu o Tyrannosaurus Rex, o ápice absoluto dessa linhagem, a culminação de milhões de anos de adaptações, refinamentos e pressões evolutivas. Medindo até 12 metros de comprimento e pesando cerca de 8 toneladas, o T-Rex possuía a mordida mais poderosa já registrada em um animal terrestre, capaz de exercer até 8 toneladas de força, suficiente para triturar ossos espessos com facilidade. Seus dentes podiam ultrapassar 30 centímetros e sua cabeça, do tamanho de uma banheira, abrigava músculos tão fortes que transformavam cada golpe em destruição pura. Apesar dos braços curtos, eram extremamente musculosos e funcionais, e todo o corpo do animal era uma máquina de caça projetada para dominar. Com visão excepcional, olfato aguçado, audição potente e um corpo tão eficiente quanto aterrorizante, o T-Rex se tornou o maior carnívoro terrestre de seu ecossistema, reinando nas florestas e planícies da América do Norte até o fim do Cretáceo. Ele não foi apenas um predador, mas a expressão máxima da evolução dos tiranossauros, a prova definitiva de que a natureza, com tempo e pressão suficientes, transforma pequenos caçadores emplumados em colossos capazes de marcar para sempre a história da vida na Terra.